sejam bem-vindos ao canal Envelhecendo com Você. Hoje o nosso bate-papo é sobre o cuidador de idoso. Nós temos o cuidador de idoso formal e o cuidador de idoso informal. O cuidador de idoso formal é aquele cuidador, é aquela pessoa que fez uma capacitação, que fez um curso técnico em cuidador de idoso, ou um curso técnico em enfermagem, ou um curso técnico em farmácia, também temos alguns cuidadores que com esse curso técnico, e aí ele vai prestar um serviço para essa família, ele vai ser remunerado por essa prestação de serviço. Esse é o nosso cuidador formal. O cuidador informal é aquele cuidador que normalmente é uma pessoa próxima da família, é um amigo da família ou do próprio idoso. Normalmente se atribui esse cuidado às mulheres da família. O assunto será sobre o cuidador informal. Olá, pessoal, tudo bem? Nossa convidada hoje é Márcia Cardoso, que está exercendo a atividade de cuidadora informal de idoso. Tudo bom, Márcia? Olá, Sulan, tudo bem? Olá, Ana. Prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar essa minha experiência de cuidadora informal. Seja bem-vinda. Ô, Márcia, Obrigada. conta aí para a gente como é que começou essa sua experiência com o cuidador, ou com o idoso. Na verdade, Sulan, para a gente aqui, nós não tivemos, eu falo nós no plural, porque sou eu, minha irmã e minha mãe que a gente cuida, né? Do meu pai. E, na verdade, a gente não teve um início pré-determinado ou determinado de quando isso começou. Na verdade, houve o quê? Fases que a gente começou a notar as dificuldades, a degradação, digamos assim, de locomoção, de sentar, de poder se movimentar, de pegar as coisas. Então, a gente começou observando e tendo que ajudar para que ele pudesse fazer as coisas da melhor forma. Só um exemplozinho assim, uma coisa que foi muito marcante para a gente foi quando ele começou a usar a muleta, porque ele teve uma queda dentro de casa, ele se recuperou, não quebrou nenhum osso nem nada, mas a gente logo em seguida sentiu a dificuldade, a insegurança dele em voltar a andar sem um apoio. Então, a gente teve que providenciar a muleta. E daí em diante, a gente só começou a observar fases que ele foi tendo essas dificuldades. Aí a dificuldade de sentar, de levantar. E tudo aí começou a gente necessitar da nossa ajuda para poder fazer essas atividades, que para a gente é coisa simples, normal, diária, que a gente não vê dificuldade, mas que para ele era assim, nítido a dificuldade para ele de fazer essas pequenas coisas, sabe? Então, isso aí começou a marcar esse período que a gente está vivendo. Márcia, e foi após, você viu assim, você percebeu que ele teve essa caída, esse declínio na atividade dele de vida normal, que era o sentar, levantar, após essa queda, você percebeu isso? Não necessariamente, porque logo depois, o que a gente sentiu mesmo foi a necessidade dele ter um apoio, para ele se confiar, andar novamente, que foi a muleta. Uhum. Agora, isso depois veio, mas não foi logo em seguida. Uhum. Foi um processo que demorou para chegar assim, entre esse intervalo. Mas eu quero mostrar, principalmente, Ana, que foram as fases, como a gente começou a perceber as fases. No começo, eram fases que o tempo de duração eram grandes, mas depois foram encurtando, foram pequeno. Logo depois, quando foi encurtando, logo depois de uma fase vinha outra dificuldade, vinha outro problema, já bem mais rápido do que esse. Então, Márcia, ele não ficou acamado por causa de uma doença? Não.
engraçado, não. Ele organicamente, funcionalmente, não tem problema nenhum. O único problema que até hoje ele tem é o da tireoide, que ele toma o Levoide. Não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem nenhum tipo de doença assim. Márcia, nós não perguntamos para você a idade dele, não lembro? 95 anos. 95 anos. Então, na verdade, não tem problema de coração nenhum, nem de colesterol, esses problemas corriqueiros, né? Não tem. Ele é acompanhado há muito tempo pelo Dr. Fábio Bulhões, há muitos anos. Então, sempre, todo ano, ele faz uma bateria de exames e não apresenta nenhum problema de doença, a não ser essa da tireoide, que tem esse acompanhamento. Esse idoso, ele tá, não é, Suílan? Ele está na fase ele está vivendo a senescência, que é o que todos nós queremos chegar, porque a senescência, o que é a senescência? É o envelhecimento natural, né? É a parte biológica do organismo que ela vai envelhecendo, que ela vai degradando, como se fosse assim, né? Então, isso que você acabou de contar, de relatar, que você percebeu que no início eram mais espaçados, que vocês percebiam essas dificuldades e depois passou-se um período, isso veio com mais incidência, com um espaço menor, tem a ver com envelhecimento natural e que coisa boa que ele não tem nenhuma patologia, que ele não carrega com ele nenhuma patologia grave, que faça com que esse período da senescência, que é o envelhecimento natural, se torne mais difícil para ele, principalmente, e para vocês, cuidadores, né? Eu esqueci só de detalhar um probleminha, também não é tão, assim, 100%, mas que acomete, pelo que eu já pesquisei, já vi outras experiências, em muitos idosos, é a dificuldade de evacuar. Então, como minha mãe fica com essa parte de alimentação, a gente tenta buscar recursos, alimentos que proporcionem na ajuda dessa digestão dele, na digestão, na evacuação, porque isso ele apresenta dificuldade. Agora, isso a gente sente que também faz com que ele fique um pouco debilitado, porque ele leva um tempo para evacuar. Quando vem, né? Então, causa um desgaste físico nele, a gente sente que o corpo fica mole, que ele fica molinho, que ele fica cansado, porque a resposta dele é diferente da nossa, claro, pela idade, pelas dificuldades. Esse problema ele tem. Né? Eu diria que nem é um problema também. É natural, né? Natural. É um processo natural. Márcia, e você falando aí que são você, sua irmã e sua mãe cuidando dele. Como é essa questão dos conflitos familiares? Porque é uma questão assim muito forte quando o idoso ele é cuidado pelo familiar, né? Porque começam as crises. Assim, os familiares achando que um ajuda mais, o outro não colabora. Como é isso aí na casa de vocês? A gente foi se organizando ao longo do tempo, né? Porque a gente viu que, como é um trabalho que sobrecarrega muito, a gente teve que se dividir, e foi uma coisa tão natural, porque cada um foi pegando o que se adaptava melhor. Minha mãe, claro, na alimentação dele, que ela não abre mão. Eu acabei assumindo a parte de limpeza, porque suja muito o lençol, suja muita toalha, muita roupa, e nessa parte de limpeza é comigo, eu assumi. E a questão de higiene pessoal, de cuidar da barba, da unha, do cabelo dele, então ficou mais com minha irmã. Só que, quando a higiene pessoal se trata o corpo inteiro, banho, trocar fralda, mudar ele de posição, colocar ele em uma posição melhor na cama, isso aí já entra as três, porque uma só não aguenta, né? Apesar de ele ser magrinho, mas osso pesa também, viu, gente? Quem fazemos isso. Então, essa arrumação foi natural e cada um ficou dividindo. Agora, cansa, apesar de ser dividido o trabalho, cansa muito, né? O conflito acabou não existindo porque a gente sabe que minha irmã mora em outra casa, ela não tem disponibilidade de estar aqui toda hora. Então,
tem um pouco de cobrança, às vezes, porque a gente está tão cansada que acaba, não, tem que vir ajudar isso, mas não é nada grandioso. Meu irmão está em outra cidade, não tem nem o que questionar. Agora, o conflito que existe mais é que a gente, às vezes, está tão desgastada, tão cansada, que uma acaba perdendo a paciência com a outra, achando que uma faz mais, a outra faz menos, que podia ser de outra forma. Eu estou cansada, é sua vez. Esses conflitos a gente tem, mas depois a gente dá uma parada, respira e vê que tem que voltar tudo a funcionar de forma regular, normal, porque senão a coisa não caminha, né? Mas existe esse conflito, sim. Agora, não que tem um conflito de briga, você tem que vir para aqui, você tem que passar uns dias aqui em casa para eu poder sair. Não, esse tipo ainda de conflito, a gente não chegou ainda a esse ponto, se é que existe, né? Em outras situações, em outros casos. Mas aqui mesmo, né? Por enquanto, ainda, graças a Deus, não houve esse tipo de conflito. Que bom. Me fala uma coisa, mas você falando agora do conflito e falando dos suas irmãs e a sua mãe, enfim. E a sua vida? Você trabalha também? Você tem outro trabalho? Você tem outra atividade? Ou você atualmente a sua dedicação é exclusiva para o cuidado? Na verdade, eu morava em Salvador e aí eu estava aguardando ser chamada para uns concursos que acabou não rolando. Aí eu vim para a minha cidade e foi de uma coisa natural, eu vendo crescendo a necessidade da minha ajuda aqui dentro de casa, eu acabei me vendo sucumbida pela necessidade de estar aqui, sabe? Eu não podia deixar minha mãe, eu não posso deixar minha irmã sozinha, porque é tudo muito grande, muito volumoso quando se envolve um idoso dentro de uma casa. As coisas começam a tomar grandes dimensões. É incrível, mas é verdade. A gente sempre brinca dizendo assim, gente, como é que o trabalho está parindo, porque a gente não dá conta. Então, eu me vi numa situação que eu não posso simplesmente dizer tchau, minha mãe, eu vou embora, vou cuidar de minha vida e vou lhe deixar aqui. Ela tem 78 anos, eu não posso deixar minha irmã. Aí sim, aí viria aquele grande conflito, né? Com certeza. E é a realidade do cuidador informal, né? Ele acaba sendo absorvido ali, ele não faz uma programação para fazer aquele trabalho, ele vê a necessidade acontecendo, ele precisando participar daquela situação, e ele acaba entrando e vai sendo envolvido, e quando vê, já está participando de tudo. Essa é a característica do cuidador informal, né? Agora, Márcia, uma dúvida é assim, como vocês foram lidando com essa questão de cuidar de um paciente? Porque sem a técnica, sem o conhecimento, né? Você se vê ali com um paciente que você tem que aprender a trocar uma fralda, a vestir no leito, a dar uma alimentação de forma que o paciente não se engasgue. Você tem que lidar com toda essa situação sem ter sido preparado para isso. Como é? Como foi para vocês? Como é isso? Isso é muito complicado. Porque, como a gente não tem um conhecimento de como tratar um idoso na cama, imagine aí a gente trocando a primeira vez a fralda dele na cama. Nossa, é muito complicado. Dar banho na cama, ou virar, o simples fato de virar para a gente é complicado, de trocar lençol, de vestir uma camisa, nossa, a gente já fica feliz quando ele diz assim, não quer, porque ele não quer a camisa, a gente diz, ainda bem, hoje ele não quer, mas no dia que ele quer é um problema, porque o levantar ele, como botar o braço, sabe? Sem falar que como a gente não sabe a técnica, a gente conseguiu estar se adaptando ainda a essas coisas. Eu não acredito que seja a forma mais certa, mais correta, mas é que a gente achou para fazer essas funções em cima da cama. Mas a gente sente muita dificuldade, até porque é difícil encontrar um material adequado, rápido, objetivo, disponível para a gente aprender de forma rápida a cuidar
nessa situação de um acamado, de um idoso acamado, porque é muito delicado o contato, a gente tem que ter cuidado com a pele, que fica muito fininha, ter cuidado para não quebrar nada, porque a gente pode ter osteoporose, pode quebrar na movimentação errada. Então, isso a gente sente dificuldade, e isso a gente está se adaptando a trocar roupa de cama. Que também eu vou dar assim, um problema também que a gente não, pelo menos a gente não, talvez não tenha nem procurado, mas a adaptação da casa para o idoso, sabe? O que ele necessita para poder melhorar a circulação dele. Na época que eu falo, que ele ainda tinha uma locomoção, que ele se movimentava pela casa, que também foi um fator que a gente teve que ir buscando aos poucos. O que precisa? Havia dificuldade dele de levantar a cama, então a gente foi buscar a alça. Havia dificuldade dele de sentar no banheiro ou numa cadeira, então a gente foi buscar uma cadeira que fosse mais alta. Então, assim, essas coisas, tanto de cama como a adaptação dele dentro da casa, nessa nova realidade, é difícil a gente achar. E essa dificuldade sobre... quando você colocou que foram procurar as alças, as barras, né, de apoio e tal. Então, assim, vocês tiveram que primeiro sentir a dificuldade do idoso, sentiram a dificuldade, para daí vocês irem em busca da solução para aquilo ali. E essa busca, pelo que eu entendi, né, ainda tem que ser na adaptação de vocês, porque como a Suila falou, você mora no interior, né? Você não tem tanta oferta assim de produtos, não tem, imagina assim, né? Se nos maiores centros o idoso já não é lembrado, imagina no interior, né? Então, eu vejo assim, ó, o trabalho do cuidador informal é de uma grandeza, é de uma riqueza, porque é uma pessoa que está ali se dedicando integralmente de uma forma aonde ele tem que arrumar ferramentas para esse trabalho em cima da criatividade dele. A criatividade dele e a dificuldade desse idoso que está lá acamado. Não é mais ou menos assim, Márcia? Exatamente, exatamente. Primeiro a gente sente a necessidade e aí a gente vai... O que a gente vai fazer agora? O piso do banheiro, ele escorrega, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai numa loja que vende produtos de piso emborrachado para ver se cabe colocar no banheiro, mas a gente não tem ideia se isso está certo. Aí a gente vai buscar na internet para ver. Eu fui buscar na época piso emborrachado para banheiro para idoso. Nossa Senhora, eu desisti, sabe? Porque são informações tão mal explicadas, mal informadas. E às vezes o custo é muito alto, né? Também, muito. De uma coisa que você nem tem certeza se realmente é aquilo ali que vai suprir a tua dificuldade. E por causa disso, aí a gente começou a levar ele no banheiro, porque a gente ficava com medo que ele escorregasse, porque uma vez ele tomando um banho, ainda quando ele tomava banho, ele escorregou. Então, depois disso, surgiu essa necessidade, sabe? Depois do acontecido, depois que vem o problema. Graças a Deus, não quebrou nem osso, não teve problema, assim, mais grave. Mas causou dor nele, ele ficou acamado um tempo. Mas essa dificuldade é real na vida de quem cuida de um idoso, né? Exatamente. E eu vejo que a vida do idoso se torna ainda pior, porque a gente não consegue, não tem conhecimento de como melhorar. Né? E a gente vê aí, não é, Ana? Como é muita dificuldade no trabalho do cuidador informal, porque ele não tem que cuidar, digamos assim, o cuidador formal, ele tem que cuidar só do idoso. O cuidador informal, ele tem que cuidar da logística toda da casa. Ele tem que interferir até na questão da mobilidade, do que se usa na casa, de adaptação da casa, de tudo, não é? Então, tudo isso leva a um desgaste físico e psicológico muito grande, porque a gente vê que, como ela falou, como não conseguiram colocar o piso adequado no banheiro, começaram a carregar o paciente para dar o banho. Então, isso é desgaste físico
para o cuidador. Então, Márcia, como é assim essa questão fala a gente aí desse desgaste psicológico e físico de vocês, cuidadores? É grande, viu? É grande porque esse problema de adaptar ele, de cuidar dele em cima de uma cama, de ter que levar ele para o banheiro porque a gente não tem recurso, acaba sobrecarregando a gente. Hoje eu tenho um problema na lombar, que constantemente dói. Minha mãe já tem problema de coluna, então agrava isso ainda. Minha irmã, o problema no braço que ela sente, uma dor, porque ela é professora e ficava escrevendo no quadro de giz, agrava. Então, a gente não tem, às vezes, não tem a capacidade de carregar ele direito. Aí eu fico até brincando com ela. Eu digo, Bélia, a gente vai ter que fazer academia, porque a gente tem que fixar esses músculos aí, fortalecer, para a gente dar conta. Porque eu acredito, e eu acho que isso é verdadeiro, que existem técnicas que não requerem força para você mudar a posição, para você puxar ele, para você tocar. Mas a gente não conhece, a gente não sabe. Então, a gente vai na força, né? Com todo cuidado, mas é na força. Na força. Eu ia te falar exatamente isso. Ele escorrega na cama, sabe? Então, toda hora a gente já tem que puxar ele, colocar ele direitinho no travesseiro. A gente tem que mudar a fralda, então tem que levantar ele. Imagine. Então, tudo isso requer força. Eu sei que tem a técnica, mas eu não conheço. Eu não está disponível. Isso a gente pode atribuir, né? Lógico, tem técnica sim, tá? Márcia, tem. Não é esse desgaste todo físico, não é necessário ou não ocorre quando você consegue utilizar, fazer uso dessas técnicas, porque você está cuidando de uma pessoa e você está deixando de cuidar de você. Não é verdade? Então, assim, tem sim técnicas, tem tudo. E aí a gente entra numa questão social, não é, Sui? Querendo, assim, isso tem que entrar em políticas públicas do cuidado ao idoso, um treinamento, uma capacitação para o cuidador informal. Ele também precisa ter isso. Ele não é a profissão dele, é porque ele é um membro da família, como a gente já comentou, ele, né? Mas ele não tem conhecimento sobre aquilo, muitas vezes não tem condição financeira de estar fazendo um curso para isso. Então, voltamos aí às políticas públicas que tanto a gente fala, né, que em busca da saúde e bem-estar do idoso e, com certeza, do cuidador também, né? Eu acho assim, a Márcia trouxe uns exemplos e eu vejo que esse idoso que é cuidado por ela, nossa, parabéns, Márcia, assim, porque com toda a dificuldade, com os poucos recursos que vocês têm aí, você mora no interior, e assim, o interior que eu quero dizer, porque não chegam, né, os recursos e tal, mas você tem uma sensibilidade e uma percepção do que esse idoso está precisando. Então, eu posso dizer que algumas coisas você sabe até mais do que algumas pessoas aí que trabalham como cuidador de idoso e que não tem essa percepção, não tem esse olhar, não tem, né? Porque isso também é uma coisa que você traz com você mesmo. Você não adianta você ter diplomas e diplomas se você também não tiver esse olhar humano, né? Essa sensibilização com o teu idoso, com a pessoa que você tá cuidando. Então, desde já deixo meus parabéns aqui para você com o teu gesto, com o teu trabalho. Obrigada. E aí eu não posso deixar de colocar sobre, assim, essa cuidadora que hoje nós estamos conversando, não é, Suilan? Eu diria que é uma raridade. Por quê? Porque a gente já falou muito sobre como é que estão sendo as famílias hoje, né? As famílias passaram de 10, 15 filhos para um ou nenhum.
não é verdade? E aí, aquilo que se atribuía à mulher, principalmente como cuidadora, hoje essa mulher não está mais. Se tem na família uma filha ou filho, ele está trabalhando, ele tem a vida dele, ele não veio com essa cultura, como a Márcia muito bem colocou ali, eu não posso deixar a minha mãe, deixar a minha irmã, sobrecarregar elas e eu ir viver minha vida e trabalhar em outra coisa. Nossa, isso é raro a gente ouvir hoje. E vai ser mais raro ainda daqui para frente. Eu acho que encontramos isso ainda em cidades menores, em lugares menores e também em pessoas que têm essa luz, essa sensibilidade para com o cuidado. Então, isso é muito importante também. E eu até deixo uma dica aqui para quem está nos ouvindo e principalmente para a Márcia, que já tem todo esse conhecimento aí no cuidado, sem mesmo ter tido uma capacitação. Você tem o conhecimento da vivência, o conhecimento da mão na massa ali do dia a dia, da tua necessidade, da tua dificuldade. Pensa em você ser uma orientadora a próximos cuidadores de idosos. Pensa nisso. E ó, quem está nos ouvindo também, pensa nisso. Se você tem uma percepção de cuidado, um olhar mais apurado a esse idoso, pensa em você aí na sua comunidade, no seu município, na comunidade, enfim, que você vive, que é pequenininha, que não tem profissional, que não tem pessoas capacitadas e não tem também quem faça esse serviço. Você pode estar fazendo na tua igreja, no centro comunitário, até no posto de saúde, onde frequentam mais pessoas, né? Você pode estar desenvolvendo um trabalho tão lindo desse. A figura do cuidador informal, com o tempo, ela vai acabar. Como o idoso lá na frente, ele vai ter que contar com o cuidador formal, ele vai ter que terceirizar o cuidado dele, né? Então, isso é uma forma de chamar a sociedade para despertar, né? Que cada um tem que fazer a sua parte para procurar chegar à velhice o mais saudável possível, o mais independente possível. Porque a nossa geração, por exemplo, não vai mais poder contar com os filhos para cuidar de nós. É verdade. Não é? Nós vamos ter que pagar alguém para cuidar da gente. Então, é preciso investir nisso, em olhar para nossa velhice e começar a trabalhar desde já para isso. Exatamente. Né? Agora, e uma pergunta que eu quero fazer para a Márcia. Você cuida. E quem vai cuidar de você, Márcia? Está em stand-by agora, viu? Esse tempo agora a gente até falou, eu e minha irmã, a gente estava falando que a gente não sabe se é pela sobrecarga de trabalho, se é pela pandemia que a gente relaxou, mas não tem unha feita, não tem cabelo, não tem mais esse tipo de cuidado da gente nenhum, sabe? A gente olha assim, deixa eu ver se a pandemia passa para ver se a gente melhora. Mas que é um causador também disso, porque a gente não pode ir para os lugares. Mas a gente acaba se esquecendo da gente, sabe? Porque o trabalho consome. Quando a gente termina, a gente já está tão desgastado fisicamente que a gente não tem mais vontade, a gente só quer dormir, descansar aquele tempinho que a gente tem. Porque, às vezes, ele grita, não é grita, mas ele fala durante a noite. E aí a gente não pode dormir. Aí eu durmo um pedaço, minha irmã outro, às vezes a gente fica todo mundo acordado, porque ele pode levantar, ele pode cair. Então, a gente aproveita para a gente descansar o tempo que tem. Porque, como o Silão me perguntou antes, além do físico, tem o psicológico, né? Porque a gente sobrecarrega, que a gente fica, meu Deus, até quando eu vou suportar isso? Eu sou humana, e aí eu preciso de férias, só que não dá para tirar férias, porque minha irmã depende de mim, eu dependo de minha irmã, minha mãe depende da gente. E aí? Então, são meses sem um domingo, né, Márcia? Sem uma folga na semana. Sim. Sem a gente ter perspectiva também, é claro, de quando vai ser. Não é desejando a morte dele, mas é uma realidade. Sim. Precisa descansar. Que a gente vai ter que estar disponível enquanto ele estiver aqui com a gente. Então,
às vezes isso choca a gente e a gente já começa a sair assim do normal, começa a se questionar muita coisa e a gente fica mal. Não vou dizer que a gente não fica psicologicamente mal, a gente fica, sim, por vários aspectos, inclusive de saber que a vida é breve, que daqui a pouco é a gente que está ali também, e é uma realidade que não é palpável, porque quando a gente é jovem, a gente não consegue enxergar isso. Eu consegui enxergar essa velhice como é agora. Até então, eu não queria nem saber. Eu ando, eu falo, eu como, eu levanto, eu corro, eu vou para a academia, então isso não era do meu interesse. Quando, de repente, eu me vi na frente dessa nova questão, aí você começa a refletir um monte de coisa. Aí, além de tudo, eu disse, poxa, eu estou presa, eu não consigo mais me divertir, sair com minhas amigas, passear, viajar. Então, tudo isso reflete psicologicamente que você tem hora que você surta, sabe? Você quer dar um tempo, porque senão você não aguenta. Mas você não tem esse tempo, então você vai ter que lidar da melhor forma. Né? Aqui, como é interior, a gente tem uma válvula de escape que Suilana não conhece. O quintal daqui de casa dá para o rio, dá para uma vista belíssima que eu amo, que são os vales aqui do Vale do Jiquiriçá. Então, eu recorro muito para ficar no final da tarde, eu sento e olho e vejo que é lindo e reflito um pouquinho para aguentar tudo isso. Isso, né? fazer uma meditação, né? Bem por aí, uma meditação. E não tem Agora, nada melhor do que a natureza para recarregar nossas energias. Não tem, né? Nada melhor. agora, Márcia, aqui para a gente encerrar a entrevista, o que você gostaria de fazer para ter um momento seu de relaxamento, digamos assim, que você pudesse ter um compromisso uma vez por semana para você dizer, esse é meu momento que eu vou fazer isso para cuidar da minha cabeça, para dar uma relaxada, alguma coisa que você pudesse, será que a gente está na época da pandemia, que você tivesse como fazer online, até com a ajuda de outro profissional, né? O que é aquilo que ia te dar um prazer e que ia assim, poxa, que você ia pensar, tal dia eu tenho aquele compromisso, aquele horário e que vai me relaxar, vai recarregar minhas baterias. O que seria? Olha, antes desse processo da pandemia, eu fazia academia, que era muito bom. Mas com a pandemia, a gente teve que encerrar pelo contágio, né, que era muito perigoso para a gente e para ele. Então, como a gente não faz nada, eu fiquei imaginando, às vezes eu fico imaginando, o que eu queria agora? E eu cheguei que eu não queria nem academia, porque você só trabalha o físico, mas eu imagino que o que ia me preencher um pouquinho era uma yoga, porque eu acredito ser um relaxamento corpo, sabe, para físico e para mente ao mesmo tempo, e alcançar esses dois ao mesmo tempo. Infelizmente, a gente não tem esse tipo de recurso aqui, né? A gente tem uma academia, tem pilates, mas yoga ainda aqui não chegou. Ei, deixa eu te falar, você pode fazer esse yoga você online com o seu celular, pega uma toalha de banho e estica próximo desse rio lindo que você falou, eu já imaginei esse rio, essa montanha e tal, deita lá, baixa o aplicativo e dele. Exatamente, boa ideia, Ana. Boa ideia, não precisa nem ficar no quarto, vai para esse lugar mesmo. Ativo de yoga, só que quando eu estou no meio da yoga e acontece alguma coisa, eu acabo tirando da yoga. Mas não vale desistir, tem que ir tentando até conseguir, não é? É isso que eu te falo, na hora que você às vezes está tão cansada, que você aqui em casa a gente relaxa, né? Uhum. E aí, mas eu estou tentando, cada dia eu digo, hoje eu vou tentar, hoje eu vou fazer. E quando eu faço, eu me sinto tão bem, porque dá uma relaxada no corpo, a sintonia muda um pouco, você respira, mas às vezes falha também pelo contexto, né, pelas circunstâncias todas, aí a gente acaba falhando um pouquinho. Mas o pouquinho que você fez, pessoal, o pouquinho que você fez até você ser interrompida, já valeu. É melhor do que você não ter feito. Isso. Porque é preciso ter um olhar de cuidado para o cuidador também, porque o cuidador ele precisa ser cuidado.
porque o desgaste dele, físico e psicológico, é muito grande. Então, a gente tem que procurar trazer ações, iniciativas para ajudá-los. Temos que cuidar também dos cuidadores. Então, Márcia, fica aqui meu agradecimento por essa entrevista. Foi ótima, foi um prazer estar aqui com você, viu? Beijo, Márcia. Márcia. Eu só vou deixar uma mensagem aqui, que foi muito bom compartilhar com vocês esse momento, essa minha experiência, e dizer que o idoso precisa de dignidade e de amor, porque é o fim da vida dele. Então, ele precisa desse cuidado e desse amor para ele ter uma vida, né, feliz, pelo menos no final da vida dele, né? Que lindo, que lindo. Muito obrigada, Márcia, obrigada mesmo. Acho que a gente teria assunto aqui para virar a noite conversando, não é? Mas agradeço você de coração pela sua disponibilidade e o que precisar que nós aqui do canal Envelhecendo com Você, que nós possamos te ajudar, entre em contato conosco, nos deixe uma perguntinha aí, uma sua dúvida, sua sugestão, que a gente vai estar aqui para tentar atendê-lo, tá bom? Um beijo grande. E o nosso público, deem um ok aí para a gente, uma curtinha. Coloquem suas dúvidas, o que vocês quiserem comentar sobre essa entrevista de hoje, coloquem aí. Então, gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Beijo para todos, gente. Não deixe de curtir o nosso canal, de se inscrever no nosso canal e até a próxima. Estamos com vocês. Beijo. Tchau, Márcia. Tchau, gente. Tchau, Silã.